Olá pessoal, tudo bem? Dando início aí ao nosso PET volume 6, nossa primeira aula, vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914 e término em 1918. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial estendeu-se de 1914 a 1918, fruto das transformações que aconteciam na Europa, nas quais fizeram diferentes nações entrarem em choque e, sendo assim, considerado um marco extremamente importante na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, ou seja, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Causas da Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial são exatamente complexas, envolvendo acontecimentos não resolvidos que arrastavam desde o século XIX. Entre eles, seriam rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, entre outras coisas. De maneira geral, os principais fatores que contribuem para o início da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, onde alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial, que seria o novo colonialismo. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. Tivemos também o nacionalismo, O nacionalismo, esse sentimento envolveu diferentes nações, A Alemanha encabeça um movimento conhecido como pangermanismo, que defendia o crescimento militar e econômico e a expansão do seu território, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica na Europa. Na França havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda de Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. A região dos Balcãs, sudeste da Europa, era quase inteiramente dominada pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Alianças militares. Vivendo intensamente todo esse quadro de tensão e rivalidade, as nações europeias iniciaram um processo de alianças, que tinham como objetivo a cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecerem. Sendo assim, a política de aliança acabou sendo definida da seguinte maneira: a tríplice
Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. O início da Grande Guerra. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação pelos grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. O resultado foi que Gavrilo Princip, membro de um movimento nacionalista, armado de um revólver, assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Como consequência, instaurou-se uma crise política gravíssima que ficou conhecida como a Crise de Julho. Sem nenhuma solução diplomática, a consequência final foram declarações de guerra em cadeia. Em 29 de junho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos entraram em defesa da Sérvia. Os alemães e austríacos mobilizaram seu exército. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia 3, à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Começava-se assim a Primeira Guerra Mundial. Países envolvidos. Os dois grupos que lutavam entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança. As principais forças eram Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano e Itália. E a Tríplice Entente, as forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. A Primeira Guerra Mundial não se resumiu apenas ao envolvimento dos países citados acima, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No caso, podemos citar o Brasil, Do lado Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá e Japão entraram em confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados. O Brasil também participou do conflito, enviando para os campos de batalha enfermeiros, medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. Bem, aqui nós temos um mapa, onde podemos avaliar a divisão da Europa, em Tríplice Aliança, seriam esses países em verde, A Tríplice Entente e aliados seriam nessa cor salmão, Temos alguns países neutros que não tinham entrado em guerra, E temos também a região dos Balcãs, que seria aqui a parte sul aqui do continente europeu. Vamos falar um pouquinho sobre a região dos Balcãs para ficar claro onde é a sua localização. Os Balcãs ou ainda Península Balcânica é um nome histórico e geográfico para designar a região sudeste da Europa, que engloba Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente europeu, a Trácia Oriental, bem como partes da Croácia, da Romênia e da Eslovênia. O termo deriva da palavra turca para montanha e faz referência à Cordilheira dos Balcãs,
que se estende do leste da Sérvia até o Mar Negro. Observando melhor aqui, ó, aqui nós temos, setinha apareceu, o Mar Negro, certo? Aqui temos Romênia, Bulgária, Sérvia. Essa seria a região da região dos Balcãs, né? Que está dentro dessa quadrícula aqui. Onde e como ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Os combates, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos, e a Frente Oriental, em que os alemães lutaram contra os sérvios e russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. O que seria o Império Otomano, né? O termo otomano deriva o nome de Osman, ou em árabe Urtman, diz o historiador inglês Malcolm Yapp, da Universidade de Londres. Osman, ou Otman, 1258 a 1324, foi um chefe turco que transformou essas tribos nômades em uma dinastia imperial. Durante o século XV e XVI, o Império Otomano tornou-se um dos estados mais fortes do mundo, englobando boa parte do Oriente Médio, do leste europeu e do norte da África. Além do poderio militar, o que ajudou a garantir essa expressão foi a tolerância dos otomanos com as tradições e as religiões dos povos conquistados. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases. A primeira fase aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Ficou conhecido como Guerra de Movimento, ou seja, movimento de forças militares pelos territórios de conflitos, e a tentativa alemã de dominar Paris, capital da França. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, né? E ocorreu entre 1915 a 1918. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Guerra de Trincheiras. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima, porém a fome e as doenças se tornaram inimigas, enfraquecendo os exércitos. O espaço entre as trincheiras era conhecido como Terra de Ninguém e era preenchido com sacos de areias, arame farpado e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas se aproximavam. Durante a Guerra de Trincheiras foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo tanques, navios e aviões de guerra. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra a trincheira, né, a construção de uma trincheira, né, que seriam como se fossem corredores ali subterrâneos, né, onde eles se colocavam para proteger determinadas áreas. Fim do conflito. Em 1917, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. Neste mesmo ano, os Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, entraram na guerra, né, ao lado da Tríplice Entente, quando uma embarcação foi atacada por alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Temos também outro fato importante, seria a assinatura do Tratado de Versalhes, né?
Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que impunham a estes países fortes restrições e punições, principalmente a Alemanha, que acabou sendo responsabilizada pela deflagração da guerra. Entre as punições, a Alemanha teve seu exército reduzido a 100 mil homens, sua indústria bélica controlada, perdeu os territórios conquistados, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, né? 30 milhões de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfalecimento do Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano. Diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia, o que motivou a criação da Liga das Nações, com o objetivo de arbitrar e regular os conflitos que no futuro surgissem, visando eliminar para sempre o perigo de nova guerra e permitir uma ascensão econômica e política dos Estados Unidos. Aqui, né, seria um mapa mostrando a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, né? Podemos observar sobre alguns reinos aqui que eram unidos, né? Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, o Império Otomano, essa região gigantesca aqui, né? A Áustria, a Hungria também, que é um território maior, né? E nesse novo mapa aqui na frente podemos ver o surgimento de novos países, né? Europa pós Primeira Guerra Mundial, né? Onde surgiram aqui Países Baixos, Bélgica, Tchecoslováquia, que foi dividida em Hungria e Áustria, o território foi dividido, né? E a Tchecoslováquia, a Irlanda se separou também da Grã-Bretanha, a Turquia, né? A parte europeia aqui do Império Otomano, Bulgária, Romênia, foram novos países que surgiram aí. Finlândia. Bem, então foi isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é um pouco sobre nossa história aí, da Primeira Guerra Mundial. Um abraço a todos, até a próxima.